Agora quero convidar o Dino e aqui. Nós queremos orar para ti e depois ouvir a tua palavra. Querido Pai, Deus poderoso, nós queremos te agradecer por esse momento de comunhão. Queremos agradecer que o Dino está conosco. E agora pedimos que você prepare os nossos corações, a nossa mente, para tudo que Ele preparou para nós ouvir. Na verdade, que Tu preparou através dele para nós ouvir. E assim nós pedimos, deixa os nossos corações abertos para a Tua palavra. Muito obrigado. Amém. Que Deus te abençoe. Boa noite para quem está em casa, boa noite para quem está aqui. Sejam bem-vindos, que bom. Quero pedir para colocar o slide para a gente lá, para a gente começar a nossa conversa. Vou só puxar um pouquinho para o lado aqui, fazer assim. Quem usa óculos assim não enxerga muito bem, tem que dar uma mudadinha aí. O que essa imagem aí traz para você? O que essa imagem representa para você? Oi? Mudança de plano, algo muito comum nesses dias. A gente olha e lembra pandemia, né? A gente começa a perceber que muitos dos nossos planos, não é mesmo? Muita coisa do que a gente tinha planejado para o ano passado não aconteceu. Muitas coisas que a gente nem imaginava que aconteceriam, aconteceram. E a gente iniciou esse ano com muitas expectativas, pensando, bom, esse ano, quando sair a vacina, aí a gente vai poder planejar as coisas melhor, assim, né? A gente vai poder ter uma previsão maior de negócios, uma previsão maior de família, né? De cultos, né? As programações, todos nós estávamos muito com essa expectativa, né? Várias coisas, casamentos, batismos, tanto que agora lá na Vila Nova nós temos 7 batismos agora para fazer até abril, porque o ano passado tudo ficou parado, né? E a gente percebeu que as coisas, antes a gente planejava o ano inteiro, quando veio a época de planejar, a gente começou a perceber que o plano da gente, no momento, é quase que diário, né? Para não dizer diário, a gente planeja a semana, planeja o mês e vai levando as coisas, e percebemos algumas coisas muito complicadas com o tema planejamento, né? O que é o planejamento nesses dias? E muita gente me falou assim, Dino, eu nem vou gastar tempo planejando porque não adianta, né? Será que é a melhor coisa a se fazer? Será que a gente tem que tocar a vida e deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Será que é assim que a gente deveria deixar a vida me levar? Vamos ver, tem uma música, né, que fala do acaso, né? Vamos deixar o acaso nos levar, e aí, por acaso, pode ser que sim, pode ser que não. Tiago capítulo 4, versículo 13 a 17, pode colocar para a gente lá. Tem esse texto muito especial, se você tem a Bíblia pode abrir, se você não tem pode ler aí junto conosco, você que está em casa talvez não vai conseguir enxergar tão bem. Tiago capítulo 4, 13 a 17, Tiago ele dá algumas dicas para a gente sobre esse assunto, né? Não era uma pandemia que tinha lá, mas na época de Tiago havia uma realidade muito clara e muito importante sobre o ser humano. E eu tenho dito para as pessoas que o fato de a gente não conseguir planejar nos revela uma coisa muito positiva, que às vezes a gente esquece. Vamos ler esse texto então. Tiago, capítulo 4, 13 a 17. Vamos ler aqui. Tiago 4, vamos chegar aqui. Bíblia é comprida assim, então demora até para chegar no texto. Tiago 4. Texto bem conhecido, gente. Tiago 4, 13 até 17. Ouçam agora, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo.
Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, este comete pecado. É um texto bem conhecido de Tiago, e ele já tem aquela frase clássica que todo mundo fala, né? Ah, se Deus quiser, né? Quem já não usou essa frase, né? Se Deus quiser, a gente vê nos programas de TV, né? Até amanhã, se Deus quiser, né? Terminam os programas de TV e tal. Mas será que é assim mesmo? Será que a gente vive como se a vida dependesse do que Deus quer? É bem interessante que o Tiago vai nos ajudar a pensar um pouco sobre isso, tá? Em primeiro lugar, eu acho que é importante que se diga. Pode colocar para a gente esse próximo slide? Planejamento é uma coisa indispensável, tá? Primeira questão básica. A gente precisa planejar. Quem planeja não é porque não confia em Deus. Planejar é uma coisa básica. Não planejar seria, na verdade, uma grande falta de responsabilidade. Planejar a família, planejar o trabalho, planejar a escola, tudo aquilo que a gente planeja é algo que é muito importante. A vida é feita de planejamentos. E se a gente vai olhar para alguns textos da Bíblia, a Bíblia é cheia de textos que nos incentivam a questão do planejamento, da organização. Gênesis 2,15, Adão e Eva eram para cultivar e guardar a terra. Quem cultiva, quem guarda, tem que planejar. Gênesis 41, José foi aquele que administrou a fome do Egito, guardou comida 7 anos, porque depois vinham 7 anos de seca, planejou isso muito bem. Lucas capítulo 12, versículo 42, fala de um empregado fiel que administrou bem os seus bens. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, fala que o cristão tem a responsabilidade de administrar o evangelho. Então a Bíblia, ela não é contra planejamento. A gente precisa e deve planejar, mesmo que a gente não saiba se vai se executar. Mas o planejamento é indispensável. Quem não o faz está pecando por omissão, né? Fala, né? Tem que planejar, faz parte, sim. Mas o Tiago, ele nos ajuda a lembrar disso, bem importante. Pode colocar para a gente. A gente no planejamento nem sempre conta com o imprevisível. Várias empresas estão fazendo uma espécie de plano B, plano C, porque eles perceberam que a pandemia virou o mundo de perna para o ar. E muitos foram pegos de surpresa porque eles não tinham um plano do que fazer quando viesse uma crise. Até se tinham, assim, né? Faça um plano B, mas a gente nunca levava isso muito a sério, né? E agora se percebeu que não é obrigatório você ter um plano B, um plano C, para você viver a vida, porque na vida há imprevistos. Na vida há surpresas. E o Tiago, ele vai dizer duas coisas que nos lembram dessa questão de que há surpresa. A primeira delas, ele vai dizer que a gente não sabe o dia de amanhã. Por mais que a gente planeje, você não tem como prever o dia de amanhã. Você pode fazer o que você quiser. Pode até falar com a mãe de Ná, não sei se ela é viva ainda, né? Lembra da mãe de Ná que adivinhou lá que os Mamonas iam morrer lá e tal, aquela história toda lá, né? O Mário nem sabe quem é mãe de Ná, não é a minha mãe, Dino, de Ná, nada a ver, né? Mas a partir daquele acidente dos Mamonas Assassinas, os videntes ganharam o mundo, né? Fala com eles porque eles sabem. Daí começava o ano, esse ano vai dar uma crise, vai morrer uma pessoa famosa, né? Grande novidade, né? Coisa muito impossível de acontecer. E muita gente vive dessa maneira, como se pudesse prever o dia de amanhã. A gente não pode prever o dia de amanhã. A Bíblia diz que o dia de amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos. E eu até quero perguntar para você, se você soubesse o dia de amanhã, isso ia te ajudar ou ia atrapalhar? Se você soubesse hoje o que vai acontecer amanhã, você acha que você ia esperar para chegar o dia de amanhã? Pensa comigo, amanhã você vai ter um acidente. Eu só não sei de carro, você pensa, né? Amanhã você vai morrer. O que você acha? Saber o dia de amanhã é bênção ou maldição? Quando a gente olha para essa questão de que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente percebe que Deus tinha nisso um grande presente para a gente. Porque lidar com informações boas do dia de amanhã é ótimo.
mas lidar com informações ruins sobre o dia de amanhã é terrível. Quem imaginava que o Abel, filho do Ademar Neto, ia bater de moto? Quem imaginava? Então não sai de casa, né? A gente não sabe. E o fato de não saber, gente, por mais que a gente ache que seja ruim, é uma grande bênção de Deus. Não saber o dia de amanhã é uma grande bênção de Deus. Ele vai dizer, o Tiago, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia do nosso fim, ele vai falar. Você não sabe o dia do seu fim, a vida de vocês é como a neblina. Vocês são limitados. Vocês são frágeis. Tudo o que a gente vive na vida é incerto, porque a nossa vida não tem condições de fornecer para a gente uma estrutura tão forte que a gente possa ter certezas absolutas e dizer, eu não tenho medo de nada. Pode acontecer o que for, que eu estou tudo bem planejado e precavido. Planejamento faz parte, mas a vida é feita de incertezas. O próprio o Paulo fala isso em 1 Timóteo 6,17, ele diz assim, ordene aos que são ricos do presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo provê ricamente para a satisfação da sua vida. Ele vai dizer que muita gente também pensa, eu tenho dinheiro, né? Pode dar a pandemia que for, eu estou com meu colchãozinho, reservadinho, né? E ele vai dizer, a riqueza ela é muito instável, o mercado é instável. Recentemente aí eu instalei um aplicativo lá para acompanhar um pouquinho a questão do mercado, mas pensa na loucura, né? Aí um diz lá assim, olha, invistam naquela coisa lá que vai ser muito bom. Tudo mentira, né? Só para o pessoal jogar o dinheiro lá. A instabilidade da riqueza, do mercado, não dá para a gente confiar nisso, tudo é instável. Na verdade, assim, o que para mim a pandemia mostrou é que a gente tinha uma ilusão de que a gente controlava tudo. Não sei vocês, mas eu vivia numa ilusão de que eu controlava tudo, de que nada podia acontecer fora do meu plano. E ela mostrou que eu nunca controlei nada. A gente, quando não tem problema na vida, a gente acha que tudo pode ser resolvido com dinheiro, com planejamento, com fazendo isso ou aquilo, então a gente administra a vida, então a gente se sente meio que, no final das contas, poxa, parabéns, Dino, tu é o cara, hein? Tu cuida bem da tua vida, tu é o cara. E a gente assume para si aquilo que, na verdade, quem concede é Deus. E aí essa pandemia mostrou para a gente, revelou aquilo não que aconteceu só por causa da pandemia, mas mostrou o que a gente sempre foi. A gente sempre foi frágil. A gente sempre foi limitado. E nada melhor do que um problema para nos mostrar quem a gente é. Não é que Deus quer colocar a gente no chão, mas Deus quer nos mostrar a realidade. Sabe quando você fala para alguém assim, esse cara vive iludido, sabe assim? Coitado, iludido esse menino, né? Comprou um Fiat 147 iludido, está ali feliz, contente, né? Não sabe, inocente da vida. E a gente coloca no nome desse carro tudo aquilo que a gente tem, né? Eu falei Fiat 147, né? Que era duas alegrias, comprar e vender, né? Mas o que você colocaria no lugar desse Fiat 147? Aquilo que você olha, daí a pessoa olha de fora, meio inocente, não sabe nada. Esse é o ser humano. E Deus não quer que a gente viva a nossa vida iludido, porque quando chega no final da vida, a gente não tem mais tempo de voltar atrás. Então, quando a gente olha para uma situação dessa e percebe a nossa fragilidade, a gente encontra, assim, um grande presente. Por isso que o Tiago, ele não quer dizer assim, vocês são fracos, só para deixar o pessoal no chão, a gente já sabe que é fraco, agora vem ele diz também, ou então, eu venho de uma semana tão complicada, o Dino vem aqui no culto e dizer, cara, nada do que tu planeja é a tua garantia. Quando o Tiago traz essa mensagem, ele queria dar um presente para aquela comunidade, por isso que ele fala dessa palavra, se Deus quiser. E a palavra se Deus quiser, muita gente pensa assim, né? Tomara que Ele queira, né? Eu queria tanto, né? Como se fosse um estraga-prazer, assim, o que Deus quer nunca é aquilo que eu quero. A gente, quando entende quem é Deus, quando a gente entende que Deus tem um plano maravilhoso na nossa vida, a gente aprende que o que Deus quer é aquilo que me faz bem. Aquilo que Deus quer não é aquilo que tira os meus sonhos, muito pelo contrário.
Aquilo que Deus quer é que eu possa novamente sonhar. Mas Ele não quer dar para a gente um sonho de areia. Não quer dar para a gente um sonho assim que evapora. Ele quer dar um sonho que é real, que é concreto, que é viável, que é positivo. Quando eu aconselho casais que estão com dificuldades no casamento, onde tem, por exemplo, amante na jogada, a amante sempre surge como uma coisa muito linda, né? Ela sim, né? Que eu tenho em casa pela madrugada. Mas aquela é tudo. Aí vai, larga a família, quando encontra amante, passa lá um mês com a amante, aí vê que não é tão legal assim. É aí que os problemas começam a muito mais aumentar. Então as ilusões, estão cheias de ilusões por aí. Mas o que Deus quer nos dar não é mais uma ilusão. Ele quer nos dar uma realidade. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê dois exemplos que eu vou compartilhar com vocês, de situações onde as pessoas planejaram, mas planejaram sem Deus. Adão e Eva planejaram uma vida. Planejaram uma vida onde Deus não fazia mais parte. E a consequência foi queda. Todas as consequências do pecado. Lembrei também da história da Torre de Babel. Queriam construir um prédio, um empreendimento imobiliário. Uau! Agora eu escutei que o dono da van quer construir o prédio mais alto do Brasil, né? A gente tem essas pretensões, né? Meio que, vamos mostrar, mas a ideia de Babel aqui não era apenas construir um prédio, mas é mostrar que eles iam chegar até o céu sozinhos. Chegaram, só deu confusão. Os empreendimentos que não levam Deus em conta são limitados, frágeis, não vão muito longe. Tirar Deus de nosso plano, além de ser desesperador, é uma ação maligna. Bem interessante que ele fala isso, né? Tiago 4, 16, 17. Agora, porém, vocês que se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E aqui a questão é que não levar em conta nos nossos planos, os planos de Deus, a gente está cometendo pecado. Porque a gente está dizendo, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus, eu dou conta da minha vida sozinho. Isso é idolatria. Não idolatria a alguém, mas idolatria a si mesmo. E tudo que é idolatria é concorrência em relação a Deus. Quando a gente fala de incluir Deus nos planos, não é apenas colocar Ele como um apêndice, assim, ou como a gente faz, né? A gente planeja, faz um negócio e tal, e depois no final, vamos só orar, né? Para Deus abençoar isso que eu planejei, né? Como o Werner Wiese dizia, a gente põe o valor num cheque, e aí só pede para Deus assinar, né? A gente já disse o valor. Deus não quer apenas fazer parte do final de um plano, mas Ele quer fazer parte desde o início, do planejar, do colocar, para que a gente leve em conta os planos dEle, para que a gente leve em conta a vontade dEle, as sugestões dEle e a sua soberania sobre todas as coisas. E agora eu tenho 4 coisas bem importantes sobre, um slide que a gente vai colocar aí, quais os benefícios que a gente tem de colocar Deus nos nossos planos. Para mim foi bem especial essa reflexão. Se eu não sei o dia de amanhã, Ele já sabe. Então colocar Deus nos meus planos é colocar alguém que já sabe o que vai acontecer com você amanhã. E é muito especial que Deus não apenas sabe o que vai acontecer amanhã, mas Ele já está lá amanhã. Porque Deus é onipresente. É uma coisa meio grande aí, mas eu vou explicar. Deus é onipresente. Significa que Ele está ao mesmo tempo no presente, no passado e no futuro. Ele já está amanhã lá te esperando naquele problema que está aguardando por você. E porque Deus já está lá amanhã, você sabe que você não vai passar isso lá sozinho. Ele já está lá se antecipando, cuidando de todas as coisas. Por mais que você ache, acabou, Ele está lá. E vai estar com você amanhã. Ele sabe o dia de amanhã. Segundo, Ele nos fornece os dons e talentos. Deus é quem capacita a gente para executar as coisas. A gente tem planos e sonhos e Deus não quer que você pare de sonhar, mas Ele é que viabiliza eles.
Ele te capacita. Alguém disse, né? Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Seja para a sua obra numa igreja, mas também na nossa vida diária, no nosso dia a dia como pais. Quem é pai recentemente, quem é o pai mais novo e a mãe mais nova aqui, ali? Ali você é o mais novinho? Aqui já ela é mais velha? Mais nova. Vou perguntar para vocês assim, como é que foi o plano de ter filho? Vocês sabiam tudo o que tinham que fazer com o filho quando engravidou, não? Né? Porque não é assim, é só ler um livro, né? E depois vai dar tudo certo, né? Ela vai chorar e vai dormir na hora certa, né? Come, faz cocô na hora que a gente quer, né? Para usar a mesma fralda para não gastar muito, né? Sabe como é que é? Né? Não é. Mas quando Deus faz parte desse plano, Senhor, abençoa essa gravidez. Abençoa a vida dessa criança. É esse Deus que não apenas abençoa ela, mas abençoa os pais. Capacita a gente, né? Dá força que a gente pensa que a gente não tem, né? A gente olha para trás e pensa, eu não imaginava que eu ia dar conta de fazer um negócio desse. É o que Deus faz. Incluir Deus nos nossos planos é contar com aquele que fornece os dons e os talentos. Ele conhece as boas e más intenções do meu coração. Às vezes a gente tem aquele plano, fala para a mulher, é isso aí, eu tenho certeza que vai dar certo. Ou fala para o marido. Às vezes são sonhos cheios de ambição. Não muito preocupados com o bem-estar, mas é uma tentação que a gente tem de adquirir uma coisa, né? É assim. Lá em casa é assim, às vezes eu vejo minha esposa fala assim, eu estou precisando comprar isso ou aquilo e tal, daí a gente vai lá no OLX e procura, fica já butuca, né? Mas tem coisas que eu já tenho, mas eu queria melhorar. E aí eu penso, será que eu preciso, será que é o momento? É o momento, é agora, claro que é. E sempre parece que é a oportunidade do universo, né? Tu olha no LX, tá metade do preço e no site está isso, tá, mas o teu parou de funcionar? Não, tá funcionando, né? Mas ele é muito ruim já, né? E a gente vai sendo contaminado com vários planejamentos que, na verdade, no final das contas, você sabe que depois que você adquiriu, ele perde aquele valor, não é assim? Né, gastei, agora estou endividado. Um tempo atrás eu ia comprar um notebook que eu achei na internet, no LX, para comprar. O meu funcionava, mas eu queria um outro um pouco melhor. E não deu negócio porque tinha uma falha no meu que o cara falou, não quero porque tem isso aqui, né? E depois, no outro mês, eu falei, que bom que eu não comprei aquele computador, porque aquele dinheiro ia fazer falta. Eu ia me incomodar muito porque eu não ia ter dinheiro, eu ia me entrar em dívida. Então, eu agradeci a Deus que não deu certo. Então, às vezes, um plano que deu errado pode ser um plano de Deus dando certo. Dá para entender? Às vezes, um plano nosso errado é um plano de Deus que está dando certo. Porque os planos de Deus são bons para a nossa vida. Para nos ajudar, para nos orientar. Não quer dizer que se você comprou, você foi contra Deus, não é isso. Mas muitas coisas estão lá no nosso íntimo, mais por ambição do que por necessidade. E a gente mete a nossa vida financeira em encrenca por causa disso. Ele conhece as boas e más intenções do nosso coração. E a última, Ele estará comigo sempre. Isso é tão legal. Mesmo que os planos derem errado. Ele vai estar contigo e vai falar, não deu certo, mas vamos lá, vamos adiante. Ele não vai dizer assim, ele não vai fazer que nem a mulher faz. Eu não falei. Ou como o marido faz, eu te avisei, né? É assim? Ou o pai fala para o filho, é assim que a gente é. Mas Deus não é desse jeito. Ele vai lá, te ajuda, te levanta e fala, vamos de novo, né? Vamos de novo. Então, é maravilhoso poder contar com Deus. Não se iluda com a provisoriedade e a precariedade dos seus planos. Deus quer te conduzir e Ele, melhor que ninguém, tem uma visão mais abrangente do que eu e você. Por isso, aproveite esta oportunidade. Este tempo de planos frustrados é uma oportunidade de perceber que não temos e nunca tivemos controle de nada. Ou eu e você acordamos desse sonho colorido, que já é pesadelo, ou continuaremos na ilusão de que controlamos alguma coisa vivendo apavorados com a nossa miopia, né? Não enxergamos um palmo na frente, né? Mas a gente acha que tem uma visão geral e Deus nos fornece isso, tá? 5 pensamentos para você só guardar para você. Pode colocar. Planeje, mas não se esqueça que Deus é o Senhor da história e não você. O homem pertence aos planos do coração, mas o Senhor vem à resposta da língua. Provérbios 16:1, texto bem conhecido. Próximo. Planeje, mas não se esqueça de que Ele sabe o que é melhor para você. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito, Ele sabe lá dentro. Provérbios 16:2. Próximo.
Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Planeje, mas antes submeta suas metas e alvos e previsões à vontade de Deus. Olha que legal. Ele deseja, né, que os planos sejam bem-sucedidos também. Que bonito, né? Ele não é assim, não deixo, né? Ele quer que a gente execute, sonhe, tenha expectativas. Próximo. Planeje e sonhe, pois Deus se importa com isso. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então a gente geralmente vai atrás dos desejos primeiro, né? E depois quer que Deus ainda abençoe. Mas a ideia é experimentar a satisfação em Deus. E quando a gente está satisfeito em Deus, a gente não procura Deus nas coisas. E quando a gente busca Deus nas coisas, a gente desvirtua e coloca as coisas num altar. Mas é Deus que tem que ser a fonte do nosso deleite, da nossa alegria. Próximo. Planeje sabendo que os planos podem não se concretizar. Portanto, seja flexível. Temos que aprender a ser flexível. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará, inclusive os planos que deram errado. Entrega ao Senhor. Próximo. Planeje sabendo que muito antes de você planejar, você faz parte do plano de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Então o desafio é estar em harmonia com Ele, para agir conforme aquilo que Ele quer e planejou para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua boa palavra. O Tiago nos revela aquilo que é bem concreto nos nossos corações. A nossa adoração a nós mesmos, Senhor. A adoração aos nossos planos, às nossas previsões e provisões, quando na verdade no nosso ser não temos nada que nos forneça a estabilidade, a esperança e a confiança que nós tanto necessitamos. Por isso eu quero agradecer a Deus que podemos contar contigo, Senhor. E não apenas te incluir nos nossos planos, ó Senhor, mas sermos incluídos nos teus planos. Por isso nos ajude, Senhor, a te ouvir. Nos ajude a estar sensíveis à tua voz, Senhor. Para que a gente venha planejar, sonhar, esperar e contar com a tua bênção, Senhor. Por isso eu quero pedir que tu abençoe a vida de cada um e cada uma que está aqui, nos seus planos, nos seus sonhos, nos seus medos, nas suas dúvidas, ó Senhor. Que tu venhas abençoar e conduzir inclusive aqueles planos que não deram certo, Senhor. Nos permita, ó Pai, experimentar esta paz que excede todo entendimento, Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.